Efésios, o capítulo 3. Carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 3, e o verso é o 19. Eu quero ler aqui e a gente fazer uma leitura única, que essa versão está de acordo com a que eu escolhi. E quando eu terminar de ler, você repete? Pode ser? Então eu vou ler. Para conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Vai? Você conhece o amor de Deus? Vamos falar de amor hoje? Vamos falar de amor? Então, você conhece o amor dele? Acho que você conhece um pouquinho. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, Senhor, agora e eternamente. Obrigado por esta noite ímpar que marca a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Tu me dá a oportunidade de transmitir a Tua palavra que é santa. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade uma vez mais. Dá-me o dom da palavra, da inteligência, dá-me autoridade, graça, revela-me os escritos sagrados, das entrelinhas da Tua palavra, e que eu seja apenas um porta-voz, única e exclusivamente da Tua vontade, uma vez mais, por misericórdia e amor do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Por favor, queridos irmãos, estão nos seus lugares. Eu quero falar com vocês. Hoje eu vou contar a história, porque a gente que milita no ministério da palavra, a gente fica vendo esses pregadores aí, e aí a gente vai atrás, né, de absorver, de conhecer tanta coisa, porque a gente não quer ficar para trás, né, quer pregar bem também, né? Mas depois que você começa a orar mais, você começa a entender que não é pregar bem, é falar o que Deus quer, né? E a palavra de Jesus sempre foi simples. Na reunião de obreiro eu falei: Senhor, eu estou com a palavra que eu acho assim, a palavra, mas o que o Senhor quer que eu pregue? Ele falou: fala de oração. Eu falei: tá bom, Jesus. Eu falei de oração. Aí orando ontem eu falei: Jesus, é a ceia, o que o Senhor quer que eu fale? Fala do meu amor. O pessoal está precisando entender esse negócio de amor. Parece que eles ainda não entenderam direito esse negócio de amor. Falei: então tá bom, Jesus, vamos falar de amor. O livro de 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e o verso 28, diz assim: examina-se o homem a si mesmo, depois participa do pão e do vinho. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Irmãos, quantos anos nós, com a nossa ignorância ou falta de conhecimento, interpretamos mal esse texto. A gente costuma dizer a santa ceia do Senhor Jesus. Não tem essa palavra na Bíblia, santa ceia. A ceia não é santa. Santa é o personagem, santo é Cristo, né? E a ceia também não é para santo. Se fôssemos santos não precisava de ceia. Santo ele o é. A ceia é para pecador. E quando a Bíblia diz: examina-se o homem a si mesmo, depois participa, ele está falando assim: ei, você tem que ser muito ignorante
de participar de um banquete, de um evento, de uma cerimônia, sem saber o porquê dessa cerimônia, sem saber a causa dela. A ceia é simplesmente um memorial para te fazer lembrar que alguém morreu por amor a você. Simples assim. A ceia é a situação que Jesus criou. Olha, morri por vocês. Então, se eu fosse obedecer à risca, eu tinha que acordar todo dia de manhã e fazer uma ceia, porque eu devo me lembrar que eu sou amado. Às vezes a carência me toma, né? A tristeza, a angústia, a solidão, e eu começo a achar que estou só, que ninguém me ama. E isso é um engano. Você é muito amado nos céus e na terra. Alguém pagou um alto preço por você. Então, o texto nos deixa claro que o Senhor quer que nós sejamos plenos. Eu preciso entender a plenitude do amor de Deus. E eu comecei a navegar em alguma situação. Anotei aqui o primeiro tópico: o amor que excede o entendimento. É o primeiro tópico. O amor de Deus é incompreensível em sua totalidade. Por mais que tentamos entender, Ele vai além da nossa lógica. Ele nos ama, não porque merecemos, mas porque Ele é amor. Ele é o próprio amor. Eu estava a pastorear uma outra igreja, e uma irmã disse assim: pastor, eu ganhei alguns utensílios da minha casa no meu casamento. E tem lá umas xícaras que a borda delas é banhada a ouro. E eu disse ao meu marido: ninguém toma nessa xícara enquanto o pastor Darlan não vir aqui para inaugurar. Quero servir um chá para ele aqui em casa. E aí o marido disse: pastor, eu tenho uma curiosidade de saber como é que é o sabor do chá nessa xícara de ouro. Dá para o senhor ir lá logo? Se não, tá bom, vou lá. Aí eu cheguei, ela tratava essas xícaras com tantos ciúmes, guardou ela num lugar muito bem guardado, muito bem seguro. E ele pôs aquela mesa bonita, uma garrafa nova, e pôs aquelas xícaras numa mesinha. E ela estava tão orgulhosa com aquela mesinha, e ela tinha uma filhinha de 3 aninhos. Irmão, essa menina não deixava a gente conversar, irmão. Pensa numa menina peralta. Hoje eu acho que se a Gisele estivesse lá, ia falar se essa menina é autista. Porque hoje tem diagnóstico para tudo, né? Mas naquela época a gente não sabia desses trem, né? Não tinha esse diagnóstico. Mas se fosse hoje, eu ia falar assim: é autista. Gisele, trata. Mas pensa numa menina que não quietava e pulava e subia na mesinha, e daqui e dali. Eu falava assim: eu tenho certeza que essa mãe vai pegar essa menina e dar um beliscão nela. É possível, aí não deixa a gente conversar. E essa menina mexia na xícara, e a mãe punha o chá, ela queria provar o chá. De tanta arte, essa menina sobe na mesinha, e o pezinho dela pega na bandeja, e as xícaras caem e quebram todas. Eu falei: tadinha, não quero estar na pele dessa menina. Tanto ciúme dessas xícaras, tanto cuidado com essas xícaras, custou me trazer aqui, e agora a menina quebra a xícara na minha frente. Você sabe o que a mãe fez? A mãe caiu de joelho no chão, abraçou a filha bem apertada e falou: quebrou a xicrinha da mamãe. A filha olhou: desculpa, mamãe. Eu fiquei olhando aquilo e fiquei emocionado. E Deus falou comigo assim: isso é amor.
Ela não tem noção do que ela fez, mas a mãe tem. E a mãe é inteligente. O Senhor me fez lembrar isso. Irmão, a gente quebra tanta regra, tanto compromisso, tanto acordo com Deus. A gente desvia de tanto caminho que Deus nos traçou. A gente muda de opinião tantas vezes. A gente deixa de ir aonde a gente deveria ir. A gente deixa de fazer o que deveria fazer. E eu vejo um Deus que me abraça e fala: está quebrando as regras, está mudando a rota, está fugindo do caminho, mas eu estou aqui te esperando. Eu te amo. Você acha mesmo que Jesus vai morrer por você? E no seu deslize, no seu pecado, no seu fracasso, Ele vai dizer: quebrou a regra, não faz mais parte. Você está enganado. Você está achando que Ele vai perder você para o diabo, mas não vai nunca. Ele deu foi a vida, Ele derramou foi o sangue, Ele apanhou por você, Ele levou sobre si todas as suas dores e transgressões. Não vai te perder, mas é nunca. Hoje eu conversava com um jovem no café da manhã, e eu dei a ele um abraço, e ele disse: pastor, eu não entendo, para que eu presto? Para que eu sirvo? Olha que eu olho para os meus atos, as minhas atitudes, nem eu acredito que eu presto para alguma coisa. Aí o Senhor chega, me dá um abraço e fala que me ama, e diz que Deus me ama, e que tem um projeto na minha vida, e começou a chorar. Ei, olha aqui para mim, você é muito amado, tem um amor que excede todo entendimento, e tudo que o Senhor quer é só que você viva a plenitude desse amor. Saiba entender esse amor. Pastor, eu não mereço. Eu também não. Quem é que merece? Mas Ele nos amou de tal forma. Quer ver? Abra a sua Bíblia aí, coloca para mim, por favor, 1 João, verso 4 e 8. 1 João 4 e 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Ele Ele não precisa fazer força nenhuma, Ele o é e pronto, Ele é amor, e você é o troféu dEle, você foi o motivo do sacrifício dEle, você é a vitória dEle, você é a coroa dEle, Ele morreu por você. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Coloca para mim, Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Irmão, Jesus não perguntou: ó, que tal, vou morrer por você, mas tem um negócio, só vou morrer se tu fizer um compromisso comigo. Não, ele morreu. Ele morreu e falou: ó, morri por você. Fique sabendo que eu te amo e está perdoado. Nós precisamos entender essa plenitude do amor de Deus. Segunda coisa que eu anotei aqui: um amor que alcança o impossível. Sabe qual foi a história que a minha mãe me contou hoje? Posso contar, mamãe?
Quer que eu conte? Ah, não vou contar não, né? Desse jeito? Não vou contar não, vou seguir o tópico. A história é boa, quer que eu conte? Nossa, uns 10 quer. Tá comigo? Me ajuda a pregar. Quer que eu conte a história? Uau, agora eu conto. Você vai gostar dela. Um garoto, filho de uma mãe viúva, muito peralta, muito custoso, entrou para o mundo terrível e consumia toda a aposentadoria da mãe, e a maltratava, e a deixava sozinha. Por algumas vezes ele a agrediu fisicamente. Um moço terrível, os vizinhos olhavam e ficavam com muita dó da viúva, e então ela lavava roupa, para poder ter algum sustento, para pôr comida na mesa, porque ele consumia a aposentadoria dela. Um dia ele a agrediu de tal forma que os vizinhos não aguentou, chamou a polícia, e ele precisou fugir para que não fosse preso. Mudou para uma cidade distante, e depois de um tempo ele arrumou um trabalho, e ele passava de trem na cidade que a mãe morava. Muitos anos se passou, e de dentro do trem ele olhava e avistava um pé de laranjeira que tinha no quintal da casa. Ele chorava. Um dia ele não aguentou, escreveu uma carta: mamãezinha, perdoe-me por ser um filho tão ruim, eu só preciso do teu perdão, e se a senhora me perdoa, já que as suas roupas são tão alvejadas, tão claras, amarre um lenço branco no pé de laranjeira, para que quando eu passar no trem, eu entenda que eu fui perdoado. E então ele parou na estação, pediu uma pessoa que levasse essa carta para a senhora, e foi embora. E no dia seguinte, o trem vem, e ele olha para o quintal, para ver se tinha lá o lenço branco, para que ele possa se sentir perdoado. E o sol estava muito forte e ofuscava, e ele não conseguia enxergar, porque de tanto que estava brilhando. E quando ele foi aproximando, ele descobriu que é porque tinha tanto lenço branco. Cada galho do pé de laranjeira tinha um lenço branco amarrado. Em cada maçaneta da porta, em todas as árvores do quintal, no portão, tinha um lenço amarrado, branco. A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer do filho que gerou, todavia eu não me esquecerei de vós. Agora, você consegue entender um amor de mãe? Em todo tempo seja alva as tuas vestes. É o que o Senhor está dizendo para você. Ei, tem lenço branco para você. Só que eu fiz um pouco mais. Eu peguei o lenço branco e derramei o meu sangue, para que você entenda que não só é perdoado, mas é amado. Você quer entender um pouco melhor esse amor de Deus? Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Por favor, coloca para mim. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 39. Tá os dois juntos? Tá bom. Nem a morte pode mudar isso. Eu estava lendo um livro de ilustração hoje,
E achei tão bonito. Um pai já um pouco idoso, não tão velho, mas passava assim dos 60 anos. E teve um filho na velhice, lutou a vida inteira para ter filhos, mas por algum motivo não aconteceu. Mas a esposa, com pouco mais de 50 anos, se engravidou. E eles tiveram um lindo garoto. Colocou o nome dele de Emanuel. Garoto lindo. E o pai trabalhava numa ponte, daquelas pontes que levanta para o barco passar, e quando o barco passa, ela abaixa, porque era uma linha de trem que cruzava uma cidade na outra, uma cidade litorânea. E teve um dia que foi dia dos pais, e o garoto estava com 6 anos. Tem um garoto de 6 anos aí? Uma garota? Não, tá tudo na salinha, né? Tá bom. Filho único, ele já idoso, e o garoto com 6 anos. Era tudo para esse pai. No dia dos pais ele disse para a mãe: mãe, deixa ele ir comigo para o trabalho, para ele me ver trabalhando, subir na ponte, descer na ponte. E ela disse: sim, é dia dos pais, passa o dia com seu filho. E então ele levou aquele garoto com muita alegria. E ele está lá no seu trabalho, levou alguns brinquedos, e o garoto está ali brincando. E você sabe como que é garoto de 6 anos, né? Curioso, mexe com tudo. Aí veio um navio, então ele levantou a ponte, e o navio passou. Quando o navio termina de passar, ele escuta a buzina do trem que está vindo, com mais de 300 passageiros. E o trem está vindo, ele disse: eu vou apertar o botão. Então a ponte desce e se emenda com os trilhos, e o trem passa. E quando ele começa a baixar a ponte, ele escuta um grito. O filho tinha caído entre os trilhos. E o tempo não era o suficiente para socorrer o filho. Ele diz, ele olha para frente, o trem tem 300 e poucos passageiros. E o filho único da velhice está caído nos trilhos. Ele respira fundo e aperta o botão, e a ponte desce, esmaga o seu filho, porque tinha mais de 300 pessoas no trilho, pai de família, mães. Quando o trem passou, as pessoas estavam brincando no celular, estavam comendo, se divertindo, e nunca imaginou para que elas fossem salvas. Uma criança, filho único de alguém, estava esmagada debaixo dos trilhos. Alguém tinha um filho único e olhou para você e doou o único filho por amor a você. Você se diverte, você come, você bebe e nem se lembra que para você estar aqui hoje, alguém doou o próprio filho para que você vivesse a plenitude do amor. Entendamos isso, irmãos, porque o terceiro tópico, um amor que transforma. Coríntios, o capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Ah, irmão, você está em Cristo? Esquece o passado.
Ah, pastor, mas foi ontem. Esquece. Você decidiu estar em Cristo, tudo é novo. Quem trabalha no passado é só o diabo. Jesus já projetou o teu futuro e Ele acredita em você. Todo dia é uma nova chance para você levantar as mãos e falar: Senhor, obrigado pelo amor que excede todo entendimento. Obrigado por me dar a plenitude do amor. Eu quero que você entenda que estar em Cristo é entender que você é cheio de falhas, de pecados. Mas você não pode, irmão, não despreza um amor verdadeiro. Porque quem ama tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Jesus fez por você o que você não merecia. Quarta coisa que eu anotei: um amor que enche e satisfaz. Salmo de número 63, verso 3. A tua graça, e a versão original diz: o teu amor é o melhor que a vida pode me oferecer. Ei, numa cidade da Índia, um juiz muito conhecido, muito honesto, famoso por teus atos de honestidade, foi surpreendido no tribunal, quando ele chega para julgar alguém e o réu era o seu filho. Ele era juiz de uma pequena cidade, uma tribo, e o povo o respeitava demais por sua justiça, atuação de caráter. E quando ele chega naquele tribunal, o réu era o próprio filho, e o filho tinha se envolvido com amizades ruins e tinha praticado alguns crimes, e a cidade parou para assistir e disse: ele é bom, ele é honesto, mas o filho, certeza que ele vai burlar a lei para salvar o filho, certeza que ele vai afrouxar alguma coisa para proteger o filho. E então ele se levanta no tribunal e diz: para o crime que o meu filho cometeu, a sentença está escrita, eu vou ler para vocês: uma multa de um valor extremo e 50 chibatadas. Está condenado. Você cometeu o crime. Ficou todo mundo olhando e alguém quis questionar: mas ele não vai proteger o filho? Não, mas o filho não merece, o filho realmente praticou o crime. E então ele sai do seu lugar e vai até o réu, tira a sua carteira e paga a multa. E então ele tira a sua estola de juiz, pendura, tira a sua roupa e se abraça com o tronco. E então o carrasco vem e dá nele 50 chibatadas. Quando termina, ele todo ensanguentado, vai lá, pega a sua roupa de juiz, veste, se arruma, sobe de novo para o lugar do julgamento e diz: você acaba de pagar a sua dívida, está livre. Fica de pé no nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a entender o amor que Ele tem por nós. Que o Senhor nos faça absorver esse amor. Sabe por quê? Você tinha uma dívida
terrível. E a sua dívida era tão grande que você teria que doar a sua vida. Além de não merecer nenhum tipo de prosperidade e patrimônio. Porque você já estava tido como escravo. O que é escravo? Aquele que trabalha acima da média e nunca tem o benefício nem o fruto do trabalho. Você era escravo de Satanás e tinha uma dívida incalculável. Mas o Supremo Juiz se despiu da sua glória, pagou a sua dívida com o próprio sangue, levou sobre si as chibatadas que deveria ser sua, e já que você merecia a morte, então ele morreu no seu lugar. E então ao terceiro dia, ele se levanta e diz: eram escravos de Satanás, agora são meus, vós sois livres, vão viver a plenitude do meu amor, e vão ter prosperidade, vão ter riqueza, vão ter saúde, e se algum mal lhes afligir, dou a vocês o meu nome, e através do meu nome que sair da vossa boca, potestade será expulsa, enfermidade será expulsa, tristeza será expulso, angústia será expulso, solidão será expulso, porque eu te dou liberdade, te dou livramento e dou o meu nome para que sejais livres. Será que você pode levantar suas mãos para os céus e dizer: Senhor, obrigado por este amor, obrigado por este amor, Senhor. Eu não mereço esse amor, mas Tu me amou de forma incondicional. Eu não mereço a prosperidade, mas além do amor Tu me deu prosperidade. Eu não mereço saúde, mas além do amor e prosperidade Tu me deu saúde. Eu não mereço estar aqui, mas por causa do Teu amor, eu não sou consumido e sou perdoado, sou lavado e sou remido. Todo dia é dia de amor, todo dia é dia de perdão, todo dia é dia de recomeço, todo dia é dia de você olhar no espelho e dizer: eu sou a imagem e semelhança do meu Deus, tenho em mim a graça, tenho em mim a unção, tenho em mim a condução de conduzir o Espírito de Deus. As palmas aplaudem ao Senhor. Será que você pode se sentir amado? Vamos tirar toda a carência? Vamos, respira fundo assim, ó. Enche os pulmões, enche. Solta. Agora dá um sorriso para você mesmo. Faz assim: eu sou amado. Agora só olha para alguém que está do seu lado assim, só dessa vez, e fala assim: não se esqueça, tem muito amor para você e por você. Com esse amor todo, eu posso fazer melhor, não posso? Com esse amor todo, eu posso ser melhor, não posso? Os nossos obreiros vêm aqui à frente, todos os pastores, obreiros, todos os diáconos e diaconisas, vêm aqui à frente. Vem as diaconisas.